História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle. Foi feita uma referência a John King, o espírito dirigente das sessões dos Holmes. Essa estranha entidade parece ter sido o principal controlador de todos os fenômenos físicos nos primeiros dias do movimento e ainda é visto e ouvido ocasionalmente. Seu nome está ligado com o Salão de Música de Cons, com os irmãos Davenport, com Williams em Londres, com a senhorita Holmes e muitos outros. Pessoalmente, quando materializado, tem a aparência de um homem alto, moreno, uma cabeça nobre e grande barba negra. Sua voz é alta e profunda, enquanto as suas batidas têm um caráter peculiar. É senhor de todas as línguas, tem sido experimentado nas línguas mais originais, como georgiano, e nunca foi pilhado, nem coisa parecida. Essa criatura formidável controla bandos de espíritos inferiores, índios, peles vermelhas e outros, que assistem a tais fenômenos. Afirma que Cat King é sua filha e que em vida, como Henry Morgan, fora pirata, perdoado e armado cavaleiro por Carlos II e que terminara como governador da Jamaica. Se assim foi, teria sido um rufião crudelíssimo, que muito terá que espiar. Contudo, o autor deve declarar que possui um retrato de Henry Morgan e que se encontra na obra Howard Pyle Buccaneers, a página 178, e que, se controlada, nenhuma semelhança representa com John King. Todas essas questões de identificação material são muito obscuras. Antes de encerrar o relato das experiências de Olcott, nessa etapa de sua evolução deve ser feita uma referência ao caso da chamada transfiguração de Compton, que mostra em que águas profundas nos encontramos quando tentamos pesquisas psíquicas. Essas profundezas ainda não foram avaliadas nem delineadas. Nada pode ser mais claro do que os fatos, nem mais satisfatórios do que as provas. Nota: como o autor deu uma deixa contra a identidade de John King como Morgan, é justo de outra que a comprove, e esta lhe vem quase que em primeira mão e de fonte fidedigna. A filha de um recente governador da Jamaica achava-se ultimamente numa sessão em Londres e se defrontou com John King. O espírito King lhe disse: "Você trouxe da Jamaica algo que me pertencia." "O que foi?" perguntou a moça. "Meu testamento", respondeu ele. Era um fato absolutamente desconhecido dos presentes, que seu pai havia trazido tal documento. A médium, senhorita Compton, se achava fechada em sua cabine, com um fio passado pelos furos de suas orelhas e amarrado ao encosto de sua cadeira. Então, uma esguia figura branca emergiu da cabine. Olcott tinha providenciado uma balança de plataforma na qual o espírito ficou de pé. Foi pesado 2 vezes, registrado 35,7 quilos e 27,3 quilos, respectivamente. Então, conforme as disposições prévias, Olcott foi à cabine, deixando o espectro de fora. A médium tinha desaparecido. A cadeira lá estava, mas nem sinal da senhora. Então Olcott voltou e pesou novamente a aparição, que estava apresentando 23 quilos. Depois disso, o espírito voltou à cabine, da qual surgiam outras figuras. Finalmente, diz Olcott: Ali entrei com a lâmpada e encontrei a médium exatamente como havia deixado no começo da sessão, com os fios intactos e cada nó perfeito. Estava sentada, com a cabeça apoiada na parede, pálida e fria, como mármore. Os olhos revirados, a testa coberta de uma umidade sem respiração pulmonar, sem batidas do pulso. Quando todos acabaram de examinar os fios e os nós frágeis, eu os cortei com uma tesoura
e, levantando a cadeira pelo encosto, pelo assento, transportei a senhora em catalepsia para um lugar arejado fora da câmara. Ela ficou inanimada durante alguns minutos. Gradativamente, a vida foi voltando até que a respiração, tudo voltou ao normal, a temperatura se tornaram tudo normais. Então a levei para a balança. Pesava 55 quilos. O que fazer de tais resultados? Havia 11 testemunhas além de Occult. Os fatos parecem acima de dúvidas, mas que deduzir deles? O autor viu uma fotografia tomada em presença de um médium amador, na qual todos os detalhes da sala tinham sido apanhados, mas a médium havia desaparecido. O desaparecimento da médium tem alguma analogia com esse caso? Se a figura ectoplásmica só pesava 35 quilos e a médium 55 quilos, torna-se claro que apenas 20 quilos lhe eram deixados quando o fantasma estava fora. Se 20 quilos não bastavam para continuar o processo de vida, não poderiam seus guias ter usado a sua química oculta, sutil, a fim de desmaterializar e assim salvá-la do perigo até que a volta do fantasma permitisse a reabsorção? É uma estranha suposição, mas parece que atende aos fatos, o que pode ser feito por mero palpite ou por uma incredulidade não raciocinada. Henry Slade e o Dr. Monk. É impossível relacionar todos os médiums das várias gradações de força e, ocasionalmente, de honestidade que têm demonstrado os efeitos que inteligências estranhas podem produzir quando as condições materiais são tais que permitem a sua manifestação neste plano. Há alguns, entretanto, que foram tão preeminentes e tão envolvidos em polêmicas públicas que nenhuma história do movimento poderá esquecê-los, mesmo quando sua carreira não estivesse sob todos os pontos isenta de suspeitas. Trataremos neste capítulo da história de Slade e de Monk, os quais representaram, em sua época, um papel destacado. Henry Slade, célebre médium da escritura nas lousas, foi exibido publicamente na América durante 15 anos, antes que chegasse a Londres, a 13 de julho de 1873. O coronel H.S. Occult, antigo presidente da Sociedade Teosófica, declara que, com a senhorita Blavatsky, era responsável pela visita de Slade à Inglaterra. Parece que, como o Grão-Duque Constantino da Rússia, desejasse fazer uma investigação científica do espiritualismo. Uma comissão de professores da Universidade de São Petersburgo pediu ao coronel Occult e à senhora Blavatsky que escolhessem entre os melhores médiuns americanos um que pudesse ser recomendado para ensaios. Eles escolheram Slade. Depois de submeter-o a testes durante várias semanas perante uma comissão de céticos que, em seu relatório, certificavam que eram escritas mensagens nas faces inteiras de duas lousas, por vezes amarradas e seladas juntas, quando postas sobre uma mesa à vista de todos, acima das cabeças de membros da comissão, presas à parte inferior do tampo da mesa, ou ainda nas mãos de um membro da comissão, sem que o médium as tocasse. Foi-se dirigindo para a Rússia que Slade veio à Inglaterra. Um representante do jornal World de Londres, que esteve numa sessão de Slade logo após a sua chegada, assim o descreve: muito bem conformado, temperamento nervoso, rosto místico e sonhador, gestos regulares, olhos expressivos e luminosos, um sorriso antes triste e uma certa graça melancólica de maneiras eram as impressões despertadas por esse homem alto e flexível que me foi apresentado como sendo o Dr. Slade. É o tipo de homem que a gente marcaria numa assembleia como um entusiasta, diz o relatório da comissão Seibert.
que tinha cerca de 1,83 m de altura, com um rosto de entusiasta, com um rosto de inusitada simetria, e que sua face chamava atenção em qualquer parte por sua beleza incomum, e acrescenta que é um homem digno de nota sob todos os aspectos. Logo depois de sua chegada a Londres, Slade começou a fazer sessões em seus aposentos, Bedford Place, Russell Square, com um sucesso imediato e pronunciado. Não só a escrita era obtida de modo evidente, sob fiscalização e com lousas dos próprios assistentes, mas a levitação de objetos e a materialização de mãos foi observada sob intensa luz do dia. O redator de The Spiritual Magazine, o mais sereno e elevado periódico dos espiritualistas da época, escreveu: "Não hesitamos em dizer que o Dr. Slade é o mais notável médium dos tempos modernos." Sr. J. Emory Jones, conhecido pesquisador do psiquismo daqueles dias e posteriormente redator de The Spiritual Magazine, disse que Slade estava ocupando o lugar deixado por Daniel Douglas Home. A descrição que faz de sua primeira sessão indica o severo método de exame. No caso de Sr. Home, recusou receber um salário e, via de regra, as sessões eram feitas ao anoitecer no calmo ambiente familiar. Mas no caso do Dr. Slade, elas se realizavam a qualquer hora, durante o dia, nos aposentos que ele ocupava numa pensão. Cobra 20 shillings e prefere que apenas uma pessoa fique na sala que ocupa. Não perde tempo. Assim que o visitante se senta, começam os incidentes. Continuam e terminam em cerca de 15 minutos. Stanton Moses, que depois foi o primeiro presidente da Aliança Espiritualista de Londres, externou a mesma ideia a respeito de Slade. Escreveu: "Em sua presença, os fenômenos ocorrem com uma regularidade e precisão absurdas, com uma ausência de preocupação com as condições e com uma facilidade para absorção que satisfaz inteiramente os meus desejos. Uma facilidade para observação. É impossível imaginar circunstâncias mais favoráveis para a minuciosa investigação do que aquelas as quais testemunhei os fenômenos que ocorrem em sua presença com tão surpreendente rapidez. Não havia hesitação nem tentativas. Tudo era rápido, agudo, decisivo. Os operadores invisíveis sabiam exatamente o que iam fazer e o faziam com presteza e precisão." A primeira sessão de Slade na Inglaterra foi realizada a 15 de julho de 1876 para o Sr. Charles Blackburn, eminente espiritualista, e o Sr. W. H. Henrison, redator do The Spiritualist. Em plena luz do dia, o médium e os dois assistentes ocuparam os 3 lados de uma mesa comum de cerca de 3 pés de lado. Slade pôs um pedacinho de lápis, mais ou menos do tamanho de um grão de trigo, sobre uma ardósia e segurou esta por um canto com a mão, encostando-a no tampo por baixo da mesa. Via-se a escrita na lousa e, examinada, verificou-se com a curta mensagem fora escrita. Enquanto isso acontecia, as 4 mãos dos assistentes e a mão livre do médium Slade eram agarradas no centro da mesa. A cadeira do Sr. Blackburn foi arrastada umas 4 ou 5 polegadas, estando ele sentado nela, e ninguém senão ele a tocava. A cadeira vazia, no quarto lado da mesa, uma vez pulou no ar, batendo o assento na borda inferior da mesa. 2 vezes uma mão com aparência de vida passou em frente ao Sr. Blackburn, enquanto ambas as mãos de Slade eram observadas por todos. O médium segurou um acordeão debaixo da mesa, e enquanto se via claramente a outra mão sobre a mesa, foi tocada a lar docilar. Então o Sr. Blackburn segurou o acordeão da mesma maneira quando o instrumento foi empurrado violentamente e tocada uma nota.
Enquanto isto ocorria, as mãos de Slade estavam sobre a mesa. Finalmente, os três presentes levantaram as mãos cerca de 30 centímetros acima da mesa e esta ergueu-se até tocar as suas mãos. Em outra sessão, no mesmo dia, uma cadeira ergueu-se cerca de 1,20 m do solo, quando ninguém a tocava e, quando Slade tinha uma mão no espaldar da cadeira do Sr. Blackburn, a cadeira elevou-se cerca de meio metro acima do solo. O Sr. Station Moses assim descreve uma sessão mais cedo que tivera com Slade. Um sol de meio-dia, bastante quente para torrar a gente, derramava-se na sala. A mesa estava descoberta. O médium estava sentado e visto inteiramente. Nenhum ser humano se achava presente, além de mim e ele. Que melhores condições poderiam haver? As batidas foram instantâneas e fortes, como se dadas por um homem forte. A escrita na lousa ocorreu conforme a sugestão feita sobre uma lousa sustentada pelo Dr. Slade e por mim, sobre outra sustentada por mim e que eu mesmo trouxera, sobre uma terceira sustentada apenas por mim no canto da mesa mais distanciado do médium. A última escrita demorou algum tempo e o ruído característico do lápis ao formar as palavras era ouvido distintamente. Uma cadeira em minha frente foi levantada a cerca de meio metro do solo. A lousa foi arrancada de minha mão e levada para o outro lado da mesa, onde nem eu nem o Dr. Slade poderíamos alcançá-la. O acordeão tocava em redor de mim, enquanto o doutor o segurava pela parte inferior, e finalmente, tendo ele tocado no encosto de minha cadeira, fomos levitados, com cadeira e tudo, algumas polegadas do solo. O próprio Station Moses era um médium poderoso e, sem dúvida, esse fato auxiliou as condições. Acrescenta ele: tenho visto todos estes fenômenos e muitos outros várias vezes antes desta, mas nunca tão rapidamente, tão consecutivamente, em plena luz do dia. Toda a sessão não durou mais que meia hora, e do começo ao fim não houve interrupção dos fenômenos. Tudo foi bem durante 6 semanas e Londres estava cheia de curiosidade pelos dons de Slade, quando se deu, infelizmente, uma interrupção. Tudo foi bem durante 6 semanas e Londres estava cheia de curiosidade pelos dons de Slade, quando se deu, infelizmente, uma interrupção. No começo de setembro de 1876, o professor Ray Lancaster e o Dr. Dawkins tiveram 2 sessões com Slade e, na segunda, tomando uma lousa, encontraram-na escrita quando se pensava que nada tivesse sido produzido. Ele era absolutamente inexperiente em pesquisas psíquicas, do contrário, saberia que é impossível dizer o momento exato em que se dá a escrita nessas sessões. Ocasionalmente, uma folha inteira parecia precipitada num instante, enquanto, de outras vezes, o autor ouvia claramente o ruído do lápis, linha por linha. Para Ray Lancaster, entretanto, pareceu um caso típico de fraude, e ele escreveu uma carta ao The Times denunciando Slade e o perseguiu por tomar dinheiro de modo fraudulento. Foram publicadas cartas em resposta a Lancaster pelo Dr. Alfred Russel Wallace, pelo professor Barrett e outros, o Dr. As discussões na Associação Britânica foram degradadas pela introdução do espiritualismo. O professor Barrett escreveu que Slade tinha uma resposta pronta, baseada no fato de ignorar quando a escrita era produzida. Descreve uma sessão muito probante que ele realizou, na qual a lousa ficou sobre a mesa debaixo de seu cotovelo. Uma das mãos de Slade era sustentada por ele, enquanto os dedos da outra mão tocavam de leve na lousa. O professor Barrett fala depois, um eminente cientista, seu amigo, que obteve a escrita numa lousa limpa, que ele próprio segurava quando ambas as mãos do médium se achavam sobre a mesa.
Por certo, tais exemplos devem ser absolutamente convincentes para o leitor desprevenido. E é claro que, se fica bem estabelecido o que é positivo, as ocasionais alegações negativas não têm cabida na conclusão geral. O julgamento de Slade se deu na Corte de Polícia de Baum Street, a 1º de outubro de 1876, perante o juiz Flowers. A acusação esteve a cargo do Sr. George Lewis e a defesa foi feita pelo Sr. Moulton. As provas sobre a autenticidade da mediunidade de Slade foram dadas pelo Dr. Alfred Russel Wallace, por Sergeant Cooks, pelo Dr. George Hilde e outros. Mas só 4 testemunhas foram permitidas. O magistrado classificou a prova testemunhal como esmagadora, dada a evidência dos fenômenos, mas no julgamento excluiu tudo exceto a acusação de Lancaster e de seu amigo, o Dr. Duncan, dizendo que era obrigado a basear a sua decisão em inferências deduzidas dos conhecidos fatos naturais. Uma declaração feita pelo conhecido mágico Maskelyne de que a mesa usada por Slade era preparada para truques foi desmascarada pelo testemunho do carpinteiro que a tinha fabricado. Essa mesa, atualmente, pode ser vista nos escritórios da Aliança Espiritualista de Londres, e a gente fica estupefato pelo fato de uma testemunha ter sido capaz de comprometer a liberdade de um homem por um depoimento tão falso que alterou profundamente o curso do processo. Na verdade, ante as declarações de Ray Lancaster, de Duncan e de Maskelyne, é difícil ver como o Sr. Flowers podia deixar de condenar, pois diria com razão: o que se apresenta à corte não é o que aconteceu em outras ocasiões, por mais convincentes que sejam esses testemunhos, mas o que ocorreu nessa ocasião particular, e aqui temos 2 testemunhas de um lado e apenas um prisioneiro do outro. A mesa truque certamente arranjou as coisas. Slade foi condenado nos termos da lei contra a vagabundagem a 3 meses de prisão com trabalhos forçados. Houve apelo e ele solto sob pagamento de fiança. Quando o apelo foi julgado, a condenação foi anulada sob fundamento de ordem técnica. É notável que, embora se livrasse sob um fundamento de ordem técnica, isto é, de que as palavras pela leitura da mão ou por outro meio que aparecem na lei haviam sido omitidas, não se deve pensar que, se o fundamento técnico tivesse falhado, ele não teria escapado pelos méritos de seu caso. Slade, cuja saúde ficou seriamente afetada com a prisão, deixou a Inglaterra pelo continente dois dias depois. Depois de um repouso de alguns meses em Haia, Slade escreveu ao professor Lancaster, oferecendo-se para voltar à Inglaterra e lhe dar exaustivas demonstrações particulares, com a condição de que não fosse molestado. Porém, Slade não obteve resposta a essa sugestão, que seguramente não seria feita por um criminoso. Um iluminado testemunho em favor de Slade, enviado pelos espiritualistas de Londres em 1867, assim declara: à vista da deplorável maneira pela qual terminou a visita de Henry Slade a este país, os abaixo assinados desejam exprimir o alto conceito de sua mediunidade e a reprovação ao tratamento que lhe foi dispensado. Consideramos Henry Slade um dos mais valiosos médiuns para experiências atualmente. Os fenômenos que ocorrem em sua presença se desenvolvem com uma rapidez e uma regularidade raramente igualadas. Ele partiu não só inatingido na sua reputação pelo procedimento de nossa Corte de Justiça, como também com volumoso testemunho em seu favor que provavelmente teria sido obtido de outra maneira. Este manifesto é assinado por Sr. Alexander Gauder,
presidente da Associação Nacional dos Espiritualistas Britânicos e grande número de espiritualistas de representação. Infelizmente, entretanto, são os contras e não os prós que a imprensa ouve e ainda agora, 50 anos mais tarde, seria difícil encontrar um jornal bastante esclarecido para fazer justiça. Os espiritualistas, no entanto, mostraram muita energia na defesa de Slade. Em face do processo, foi criado um fundo de defesa e os espiritualistas da América mandaram um memorial ao ministro americano em Londres, entre a sentença de Bow Street, condenando e a apelação. Um memorial foi mandado ao ministro do Interior, protestando contra a ação do governo ao prosseguir na perseguição depois da apelação. Cópias desse protesto foram mandadas a todos os membros da Câmara dos Comuns, a todos os magistrados do Middlesex, a diversos membros da Sociedade Real e a outros organismos públicos. Senhorita Klingberg, secretária da Associação Nacional dos Espiritualistas, enviou uma cópia à rainha. Depois de sessões de êxito em Haia, Slade foi a Berlim, em novembro de 1877, onde despertou mais vivo interesse. Dizia-se que ele não sabia alemão, mas apareceram mensagens nessa língua sobre as lousas e escritas em caracteres do século XV. O Bertner Friedenblatt, de 10 de novembro de 1877, publicou o seguinte: desde a chegada do Sr. Slade ao Hotel Kropinz, uma grande parte do mundo culto de Berlim vem sofrendo de uma epidemia que podemos chamar de febre espiritualista. Descrevendo suas experiências em Berlim, disse Slade que havia começado por converter o proprietário do hotel usando as suas próprias lousas e mesas. O dono convidou o chefe de polícia e muitas pessoas eminentes de Berlim para testemunharem as manifestações e estas se declararam satisfeitas. Escreve Slade: Samuel Belachin, prestidigitador da corte do Kaiser, fez uma semana de experiências gratuitas comigo. Dei-lhe de 2 a 3 sessões diárias e uma em sua própria casa. Depois de sua mais completa investigação, ele foi a um tabelião e fez um juramento de que os fenômenos eram autênticos e não havia fraudes neles. A declaração jurada de Belachin, que foi publicada, confirma essa informação. Diz ele que depois de minuciosa investigação, essa considera absolutamente impossível qualquer explicação de prestidigitação. A conduta dos prestidigitadores parece ter sido determinada em geral por uma espécie de inveja sindicalizada, como se os resultados do médio constituíssem uma espécie de violação de um monopólio. Mas esse alemão esclarecido, juntamente com Houdini, Quillard e outros mais, mostraram uma mente mais aberta. Seguiu-se uma visita à Dinamarca e em dezembro começaram as históricas sessões com o professor Zollner em Leipzig. Um relato completo encontra-se na obra Zollner, Física Transcendental, que foi traduzida pelo Sr. C.C. Massey Zollner. Era professor de física e de astronomia na Universidade de Leipzig. E em sua companhia, nas experiências com Slade, estavam outros homens de ciência, inclusive William Edward Eber, professor de física, o professor Speiner, ilustre matemático, Gustavo Teodoro Fischer, professor de física e eminente filósofo naturalista, todos na expressão do professor Zollner, perfeitamente convencidos da realidade dos fatos observados, inclusive de que não havia impostura ou prestidigitação. Entre os fenômenos contavam-se os nós dados numa corda sem fim, o rompimento das cortinas do leito
do professor Zollner o desaparecimento e imediato aparecimento de uma pequena mesa descendo do teto em plena luz, numa casa particular e debaixo de observação, notando-se principalmente a aparente imobilidade do Dr. Slade durante essas ocorrências. Certos críticos tentaram apontar aquilo a que chamavam de precauções insuficientes nessas experiências. O Dr. James Maxwell, arguto crítico francês, deu uma excelente resposta a essas objeções. Argumenta ele que, desde que investigadores de psiquismo, habilidosos e conscientes, deixaram de indicar explicitamente nos seus relatórios que todas as hipóteses de fraude foram estudadas e postas de lado, na suposição de que sua afirmação implícita da realidade do fenômeno lhes parece suficiente, e para evitar que seus relatórios se tornassem de difícil manuseio, críticos capciosos não hesitaram em os condenar e sugerir possíveis fraudes, quase inadmissíveis nas condições que foram observadas. Zollner deu uma resposta digna à suposição de que havia sido ludibriado na experiência de nós na corda. Se não obstante o fundamento do fato por mim deduzido na pressuposição de uma concepção mais larga de espaço pudesse ser negado, só uma outra espécie de explicação restaria, surgindo de um código moral de consideração que presentemente, é bem verdade, é muito habitual. Essa explicação consistiria na presunção de que eu próprio, os honrados cidadãos de Leipzig, em cuja presença muitas dessas cordas foram lacradas, ou eram vulgares impostores, ou não tinham senso suficiente para perceber que o próprio Slade tinha feito aqueles nós antes que as cordas fossem lacradas. A discussão, entretanto, de uma tal hipótese já não pertence ao domínio da ciência, cai na categoria da decência social. Com uma amostra dessas impetuosas declarações dos oponentes do espiritualismo, devemos mencionar que o Sr. Joseph McCabe, que é ultrapassado apenas pelo americano Houdini, pelas grosseiras imprecisões, fala de Zollner como um professor decrépito e míope, quando na verdade ele faleceu em 1882, aos 48 anos de idade, e suas experiências com Slade haviam sido feitas entre 1877 e 1878, quando esse cientista se achava no vigor de sua vida intelectual. Os oponentes levaram tão adiante a sua inimizade que chegaram a declarar que Zollner estava desequilibrado e que a sua morte, poucos anos depois, foi acompanhada de fraqueza cerebral. Um inquérito feito pelo Dr. Funk os remeteu ao silêncio, embora, infelizmente, seja fácil encontrar libelos como esse em circulação, mas seja difícil encontrar as contraditas. Eis o documento. Sua carta, dirigida ao reitor da universidade, em data de 20 de outubro de 1903, foi recebida. O reitor desta universidade estava instalado aqui depois da morte de Zollner e não tinha relações pessoais com ele. Mas as informações recebidas dos colegas de Zollner comprovam que durante todos os seus estudos aqui na universidade, até a sua morte, era uma mente sólida. Além disso, tinha melhor saúde. A causa de sua morte foi uma hemorragia cerebral na manhã de 25 de abril de 1882, quando almoçava com sua mãe, do que veio a falecer pouco depois. É verdade que o professor Zollner era um adepto ardente do espiritualismo e, como tal, tinha íntimas ligações com Slade. Dr. Karl Bucher, professor de Estatística e Economia Nacional na universidade. A tremenda força que ocasionalmente se manifesta quando favoráveis às condições mostrou-se uma vez em presença de Zollner, Weber e Speiner, os três professores da universidade. Havia um forte bastidor de madeira a um lado da sala.
De repente, ouviu-se um estalo violento, como numa descarga de uma grande bateria de Leyden. Voltando-se alarmado para aquele lado, o mencionado bastidor caiu desfeito em 2 pedaços. Os fortes parafusos de madeira, de meia polegada de grossura, tinham se partido de cima a baixo, sem qualquer contato visível de Slade com o bastidor. As partes quebradas achavam-se pelo menos a 1,5 metros de Slade, que estava de costas, mas ainda que tivesse tentado quebrá-lo com um hábil movimento lateral, teria sido necessário prendê-lo do lado oposto. Como se achava, o bastidor estava quase solto e as fibras da madeira sendo paralelas ao eixo dos suportes cilíndricos de madeira. A fratura só se podia dar por uma força que atuasse longitudinalmente a parte em questão. Estávamos todos admirados dessa manifestação violenta e imprevista da força mecânica e perguntamos a Slade o que significava aquilo tudo. Mas ele apenas deu de ombros e disse que tais fenômenos por vezes ocorriam em sua presença, embora um tanto raramente. Enquanto falava e se achava de pé, colocou um pedaço de lápis sobre a superfície polida da mesa e pôs em cima uma lousa que eu tinha comprado e acabara de limpar, e fez pressão com os 5 dedos abertos da mão direita na superfície da lousa, enquanto a mão esquerda se apoiava no centro da mesa. A escrita começou na face interna da lousa e quando Slade a virou, estava escrita a seguinte sentença em inglês: "Não tínhamos a intenção de causar um prejuízo. Perdoai o que aconteceu. Estávamos mais surpreendidos com a escrita naquelas circunstâncias, principalmente porque estávamos observando que ambas as mãos de Slade ficavam imóveis enquanto a escrita prosseguia."